Amigos, tudo bem? Eu acredito firmemente que Jesus muito em breve virá. As coisas que estão ocorrendo no mundo, pandemias, guerras, rumores de guerras. É claro que talvez você esteja pensando o seguinte, mas sempre houve guerra no mundo. Inclusive nós tivemos, não tão distante, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Sempre houve guerras no mundo, sempre houve epidemias, sempre houve problemas no mundo. Mas sabe de uma coisa? Estas coisas que aconteceram no passado, elas foram apenas o início das dores relatadas em São Mateus capítulo 24. De fato, acredito que ainda estamos passando por essas dores de parto, mas não no início, como já aconteceu. Mas assim como a dor de parto, ela vai acontecendo graduadamente, nós estamos avançando na profecia. Portanto, acredito que Cristo muito em breve virá. E tem mais. Antes que Jesus volte, a porta da graça vai se fechar. Jean, o que é esse negócio de porta da graça se fechar? Acontece que Jesus, após morrer na cruz, ali no terceiro dia, ele ressuscitou. Bem de manhãzinha, ele ressuscitou. Passado ali algum tempo, ele ascendeu aos céus e entrou no santuário, no lugar santo do santuário celestial, para começar então a sua obra no céu, a sua obra intercessora. E ali Jesus foi ministrando sobre o santuário celestial e em 1844, exatamente no dia 22 de outubro de 1844, foi quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E ali então começou o juízo conhecido como juízo investigativo. E sabe, pelas profecias, pelos acontecimentos atuais, nós vemos que esse juízo investigativo ele está muito prestes a acontecer. O livro Grande Conflito, o livro que deve ser espalhado como folhas de outono para todas as pessoas neste mundo, este livro ele tem uma mensagem que diz o seguinte, que quando a Igreja de Deus estivesse seguindo os costumes do mundo, a moda do mundo, então viria o fim de todas as coisas. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Claro, sempre tem aquelas pessoas, até mesmo pastores, que vão dizer assim, não, isso é pensamento de pessoa velha, isso é pensamento antiquado, isso não existe, não vai acontecer agora, está muito para frente para acontecer e coisa e tal. Mas sabe, são pessoas que a Bíblia chama de lobos disfarçados de ovelhas para poder enganar, se possível fora, até os escolhidos de Deus. Cuidado! Estude a Bíblia. Estude o espírito de profecia. Não dê ouvido para espíritos enganadores. Espíritos enganadores dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia? Isso mesmo. O próprio espírito de profecia diz que nos últimos dias os próprios demônios se disfarçariam de pessoas para quê? Para poder entrar em nossos meios, falar em nossos púlpitos e ensinar heresias. Cuidado a quem você está seguindo. Procure a Bíblia e o Espírito de Profecia. É o melhor guia que nós temos para esses últimos dias. No entanto, ao findar a obra de Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, ali naquele compartimento onde fica a arca da aliança, a arca do concerto, a arca dos 10 mandamentos de Deus, ele vai dizer, está feito. E quando ele disser, está feito, o mundo terá tomado a sua decisão. Eu terei tomado a minha decisão, e você também. Ou ao lado de Cristo, ou não. Agora, o que acontece? Neste momento, aqueles que tomarem a decisão ao lado de Cristo, por confissão de pecados, por arrependimento de coração, e entregar a Deus a sua vida verdadeiramente, e seguir verdadeiramente as leis de Deus, os estatutos de Deus, a palavra dos profetas de Deus,
Estes então eles vão viver uma vida sem intercessor, porém sem pecado. Eles não mais pecarão. Eles viverão nessa terra por um pequeno período de tempo, sem pecar. Prova que Deus tem para mostrar para Satanás e o mundo que é possível vencer o pecado. Assim como Cristo, quando veio como um simples ser humano, 100% ser humano, Jesus Cristo veio na condição de Adão após o pecado, na condição de Adão, na situação mesma nossa, quando nós nascemos, ali na condição de pecador, porém ele nunca pecou. Ele tinha propensões para o pecado, ele foi tentado para isso, mas ele nunca pecou. Ele sempre esteve ligado com o Pai, 24 horas por dia. E isso, essa alimentação espiritual, essa ligação com o Pai, fez com que ele vencesse todas as tentações. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Portanto, nós falhamos, nós pecamos por quê? Porque nós não estamos ligados a Deus. Nós não estamos, é claro que às vezes nós buscamos a Deus e arrependemos e confessamos, mas nós não estamos ligados como Jesus, 24 horas por dia ligados ao Pai. E é por isso que nós muitas vezes caímos em pecado, continuamos sendo pecadores, temos a condição de pecador e continuamos pecando. Agora veja, Cristo, ele tinha a condição de ser humano, de pecador, mas nunca pecou. Ele venceu o pecado. E assim como ele venceu, todos os seus seguidores, fiéis seguidores, também vencerão. E esse momento de prova, conhecido como a angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? Porque eles viverão sem pecado, viverão como Cristo viveu, mas eles não saberão que todos os seus pecados foram perdoados. Então eles passarão por uma angústia tremenda, uma angústia qual nunca houve em toda a face da terra, porque eles não terão certeza que os seus pecados foram todos perdoados, todos os pecados confessados, isso é muito importante, e então eles não terão certeza se estão salvos ou perdidos. Mas Deus sabe, eles estarão salvos, selados pelo selo do Cordeiro. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Neste momento, meus queridos, começa então a cair as 7 últimas pragas sobre os ímpios. E estes, ao receber as pragas, condenam aqueles que são os filhos fiéis de Deus, o remanescente. Eles os condenam e dizem que a culpa é daqueles que guardam o sábado do 7º dia. E agora eles se revoltam contra eles. E no momento mais difícil do povo de Deus, na qual ímpios e demônios vão atacá-los para poder destruí-los, exterminá-los da face da terra de uma vez por todas, neste momento, Cristo intervém. Glória a Deus, aleluia. Grandes terremotos, terrível será a terra neste momento. As ilhas fugirão, muitas coisas acontecerão. O céu estará negro, as nuvens negras escuras, a lua desaparecerá, o sol deixará de dar o seu brilho. E então nós veremos uma pequena nuvem vindo nas nuvens dos céus. Essa nuvem é uma nuvem diferente. Essa nuvem não é uma nuvem comum como nós vemos nos céus nos dias de hoje. Essa nuvem é uma nuvem composta por anjos gloriosos e poderosos, e que estão ao redor do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está prestes a vir. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus virá nas nuvens dos céus para poder livrar o seu povo e também para levar o seu povo com ele, para viver 1000 anos nas mansões celestiais, desfrutar por um período de 1000 anos no céu, e então depois descerá com a nova Jerusalém, e o mundo será feito novamente, será transformado, será renovado pelo poder da palavra de Cristo. O mesmo poder que criou o mundo em 6 dias literais e descansou no 7º dia, esse novamente vai restaurar
todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Está escrito. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fique estampada no seu coração e que nós possamos juntos, com fé, com oração, com humildade, buscar a Deus fielmente para um dia receber essas promessas maravilhosas que Ele nos fez. Deus te abençoe, uma ótima semana.